Boa tarde. Retomando o nosso evento, dando sequência, convido para presidir a segunda mesa, com foco na abordagem médica de urgências e emergências, Dr. Fábio Kimura, membro da diretoria médica da Associação Brasileira de Medicina de Emergência, Abramed. Boa tarde, Dr. Fábio. Como moderadora, convido a capitã enfermeira Liliane Hermínia Garbaza, chefe de enfermagem do pronto atendimento no Hospital da Polícia Militar de Minas Gerais. Doutor Fábio, senhor. Microfone. Bom, boa tarde a todos. Para o segmento, abordagem médica das urgências e emergências, já está na mesa, convidada a doutora capitã Liliane, enfermeira. Nós vamos chamar também para compor a mesa o Dr. Roger Lage. Ele é médico cirurgião e gerente do SAMU de Belo Horizonte. Dr. Roger. Chamar também o Dr. Lucas Coimbra, coordenador médico do pronto-socorro do Hospital Risoleta Neves, Tolentino. Dr. Tarcísio Versiani, coordenador da residência médica e cirurgia do Hospital do João 23. E Dr. Frederico Rodrigues Anselmo, diretor tesoureiro da Sociedade Mineira de Terapia Intensiva da SOMIT. Bom, vamos já começar, porque nosso horário está um pouco apertado. Vamos convidar o doutor Roger Lage, que vai falar sobre a abordagem do pré-hospitalar do paciente politraumatizável. Roger. Boa tarde a todos. É uma grande honra ter sido convidado aqui para o evento do IPMED. Eu parabenizo pela organização. Uma grande honra estar na companhia de colegas tão estimados aqui no momento. Eu vou falar aqui sobre um tema mais específico, mais técnico, mas não por isso muito relacionado ao conteúdo do simpósio, que é a abordagem pré-hospitalar do paciente politraumatizado. Eu sou cirurgião geral, também cirurgião do trauma, formado no João 23. Sou médico formado pela UFMG e mestre em cirurgia e atualmente ocupo a gerência do SAMU Belo Horizonte. Eu trago aqui um contexto fornecido pela seguradora que financia o pagamento do seguro DPVAT. E esse contexto é muito preocupante. Ele mostra aqui no Brasil uma mortalidade em trânsito superior a crimes violentos, e isso já considerando que estamos num país extremamente violento. Então, o trauma, e aqui nessa tabela especialmente o trauma envolvendo acidentes de trânsito, na nossa epidemiologia ocupa o foco de atenção, e eu chamo a atenção para a ausência total de mecanismos preventivos ao trauma. Nós não recebemos educação no trânsito, nós não recebemos estrutura nas nossas estradas, nós sequer temos consciência dos carros que compramos quando estamos expostos a acidentes de trânsito. E no nosso dia a dia do SAMU Belo Horizonte, especialmente, no ano passado, o trauma respondeu por 10% aproximadamente de atendimentos em relação a todos os outros atendimentos. E isso é muito alto. Pode parecer que aqui é pouquinho perante os outros, só que outros aqui incluem uma gama muito extensa de atendimentos, desde partos, passando por crises convulsivas, surtos psicóticos, todas as síndromes clínicas agudas no adulto e na criança. Então, se a gente for estratificar isso melhor, a gente vai ver que o trauma ele ocupa um espaço muito grande e demanda muito do nosso atendimento. E isso vai também impactar na assistência geral do SAMU. Os atendimentos ao politraumatizado e o atendimento inicial pré-hospitalar é um atendimento que demanda muito tempo, muita estrutura
e, portanto, ele impacta na assistência geral. Não faltam cenas impactantes e eu não traria aqui isso para causar impacto, mas essa é uma cena muito comum no nosso dia a dia, onde eu tenho inúmeros componentes aqui e também inúmeras agências envolvidas a um acidente de trânsito. No caso aqui, uma colisão frontal, onde eu tenho risco ambiental com potencial incêndio ou contaminação por produtos químicos, tenho risco à segurança na cena, uma vez que a equipe envolvida neste atendimento estará no meio de uma rodovia, tenho risco com exposição a público, a indivíduos, a imprensa, todo tipo de gente envolvida num acidente como este, além do risco inerente ao atendimento à vítima. Ao abordar uma vítima nesta cena, eu terei que, muitas vezes, me expor a acidentes próprios, porque aqui nós temos carenagem exposta, nós temos lata, nós temos, enfim, um cenário complexo que é com o que se depara frequentemente um socorrista, seja ele médico, enfermeiro, técnico ou condutor de uma ambulância. Mais especialmente abordando o cenário de atendimento, a gente se baseia muito nos protocolos que vêm da América do Norte, sendo o PHTLS o principal norteador das teorias e das sequências de atendimento ao politraumatismo. E existe um conceito que é a chamada Golden Hour, eu peço desculpa pelo idioma, mas é de lá que a gente estuda. E esse conceito ele até vem sendo revisto, ele significava no passado a hora de ouro, querendo dizer que o indivíduo, ao ser atendido, quando ele sofre um politraumatismo, ele tem um intervalo de tempo que é crucial para a sobrevida dele. E esse conceito ele aborda uma coisa que é o acesso às vítimas. Então, se a gente pensar num indivíduo que está preso em ferragens, ele vai perder este tempo precioso enquanto ele não for retirado dali. Também ele é crucial quando eu tenho que identificar e tratar as lesões graves. Eu tenho que perceber, por exemplo, que ele tem um sangramento muito volumoso em um membro que está com uma amputação traumática. Então, se eu não tratar esse sangramento, ele vai também perder sobrevida em função disso. E, após a retirada do indivíduo e o primeiro atendimento, eu também devo imobilizá-lo e transportá-lo da melhor forma possível. Caso contrário, este momento, essa Golden Hour, vai ser prejudicada. Mas, como eu disse, esse momento, esse conceito foi sendo revisto para, ao invés de hora de ouro, trocar-se por um período de ouro. Por quê? Para um indivíduo que, num acidente de trânsito, tem uma penetração de um objeto contuso no tórax e tem um sangramento cardíaco, essa hora, ou este tempo, vai ser muito menor do que 1 hora. Pode ser até minutos. Então, a gente deve fazer para cada vítima aquilo que pode ser feito mais depressa, da forma mais eficiente e sem perder tempo no deslocamento. Um conceito também de atendimento ao politraumatizado no pré-hospitalar é que a vítima de trauma não aguarda na cena, a não ser que seja, e a gente vai ver a sequência lógica de atendimento, para tratar aquilo que é mais precioso para a sobrevida. Só que eu tenho que obedecer princípios fundamentais. O primeiro deles é a segurança da equipe. Remetendo àquela foto, eu não posso simplesmente parar a ambulância no meio da rodovia e todo mundo atravessar a rodovia com pressa para ir lá atender a vítima. Não adianta eu querer salvar uma vida expondo outras 3 ou mais vidas a outros acidentes. Então, esse princípio é fundamental. Da mesma forma que quando eu estou chegando para atender um indivíduo, ou quando você está no carro, na estrada, e avista um acidente e vai se dispor a ajudar aquela vítima, você também tem que avaliar se ali tem perigo de desabamento, de incêndio, de o carro que está prestes a cair numa ribanceira. A cinemática do trauma também está nessa cena. Então, se eu chego para atender um acidente de trânsito e já me deparo com um capotamento, eu já tenho uma expectativa maior com danos naquele acidente. Aquele acidente provavelmente foi mais grave. E aí, no final, ao abordar o paciente, eu tenho que prontamente reconhecer e tratar lesões que são potencialmente críticas. Muita gente aqui
se não todos, já têm o conhecimento dessa sequência, que é uma sequência presente na maioria dos protocolos de urgência e emergência, passando pelo ACLS, pelo ATLS, não diferente no PHTLS. E essa sequência lógica, esse exame primário, que tem o objetivo de padronizar o atendimento a uma urgência, sobretudo a uma urgência de trauma no pré-hospitalar, também deve seguir essa sequência lógica e padronizada para que a gente não queime etapas, deixando de diagnosticar e tratar aquilo que é mais importante. E no caso do pré-hospitalar, esse conceito de hemorragia exsanguinante, né, ou aquele sangramento volumoso que vai pôr em risco a vida do indivíduo naquele momento, naqueles minutos, ele passa na frente dos outros passos de atendimento, porque de nada adianta eu me preocupar com essas etapas se ele morrer por um sangramento vultuoso. Então, a hemorragia que possa comprometer a vida, ela é de início abordado, seja com uma compressão, com um torniquete, um mecanismo que nós tivermos à mão, e em seguida passamos padronizadamente e tratando cada etapa para o manejo das vias aéreas, ao mesmo tempo em que observa a estabilização da coluna cervical, cuidando da respiração, da circulação, da avaliação neurológica e de expor a minha vítima por completo para identificar lesões secundárias, bem como cuidar do ambiente em que ele será transportado, lembrando que a hipotermia é um forte preditor de piora do doente politraumatizado. Então, além de cuidar de todas aquelas etapas primárias, no final eu tenho que me ater a isso. Isso tudo decorre de uma sequência crítica. Então, como que eu vou padronizar o meu atendimento? Com objetivos primários e ações decorrentes desses objetivos. Assim, para manter vias aéreas pérvias, eu tenho manobras iniciais, que nem são procedimentos, mas são manobras que já podem contribuir para que essa via aérea fique pérvia, e eu vou estabilizar a coluna cervical, na maioria das vezes, com um colar cervical ou com uma imobilização manual até que esse colar esteja disponível. Eu vou manter a saturação do meu paciente num nível superior a 94%, fornecendo oxigênio suplementar, com dispositivos que podem variar de um catéter nasal, passando por uma bolsa máscara com válvula, ou até com uma via aérea, seja ela temporária ou definitiva. Eu vou conter hemorragias, e aqui esse asterisco é para lembrar que no caso de uma hemorragia que possa ser fatal, ela deve ser encarada como objetivo primordial, com compressão, com curativo ou torniquete. Eu vou tentar minimizar os danos do choque. Vamos lembrar que o paciente pode já estar em choque, eu não tenho como prevenir isso, foi um efeito colateral do trauma. Então eu vou tentar minimizar, combatendo hipotermia, imobilizando adequadamente o paciente. A gente vai ver lá na frente também que a reposição volêmica ele é um importante meio de se controlar o choque. A imobilização segura de todo o dorso e da coluna cervical, o transporte que vai priorizar o tempo-resposta, não se aguarda tempo com o paciente na cena, e com a situação controlada, até durante o transporte eu vou pensar em controlar a dor. Rapidamente eu estou ilustrando duas manobras de tração e elevação da mandíbula, que o jaw thrust e o chin lift, que são posições que favorecem a respiração e a saturação. Aqui a ilustração de um mecanismo de máscara com reservatório e válvula bidirecional. Aqui o correto posicionamento de uma ventilação assistida por pressão positiva, que é um outro acessório que eu disponho. E aqui um exemplo de um tubo endotraqueal para ventilação por meio definitivo. A máscara laríngea, que é um bom mecanismo de se garantir a ventilação provisória até que se disponha de um meio definitivo. E, mais uma vez, a importância de conter essa hemorragia quando eu vou controlar e identificar ao mesmo tempo. Na maioria das vezes, sangramentos são de origem arterial e podem ser minimizados por compressão direta até a chegada ao centro de atendimento. Seja com um torniquete próximo a uma fratura exposta, seja com um torniquete juncional, que é esse, por exemplo, que está aproximando aqui uma fratura de pelve, que é um mecanismo muito frequente de choque hemorrágico no trauma.
A reanimação volêmica, que é a letra C, né, no caso, eu vou tratar a letra C, sempre tentando manter uma pressão sistólica em torno de 90, com a perfusão adequada dos órgãos vitais, mas me preocupando em não infundir grandes quantidades de soro nesse paciente, que está provado na literatura que a hipotensão permissiva ela é, em termos de sobrevida, preferível à infusão agressiva de cristalóide no paciente. A avaliação neurológica passa por identificar, às vezes, agitação no indivíduo que pode estar com hipóxia por causa do trauma, avaliação das pupilas, do nível de consciência. A escala de coma de Glasgow é sempre um norteador para isso, e lembrar que nas lesões do sistema nervoso central, a oxigenação vai estar diminuída e nós podemos ter, inclusive, intoxicação por álcool e drogas simultânea ao acidente. Então, isso é uma avaliação sempre pertinente. Aqui uma ilustração de imobilização segura, paciente com prancha rígida, colar, baixal, o indivíduo está com acolchoamento aqui nos membros, e o transporte, que é a última etapa desse atendimento. No caso, em Belo Horizonte, nós temos a central do SAMU 192, fica localizada ali na Avenida dos Andradas, que é a central de regulação. Nós temos diversas regionais pela cidade, com 22 unidades de suporte básico, 7 unidades de suporte avançado, sendo uma delas, a 7ª, localizada no Batalhão de Operações Aéreas, porque a gente também dá o suporte pré-hospitalar em parceria com o Corpo de Bombeiros na aeronave. E pelas nossas ambulâncias, fazendo atendimento inicial pré-hospitalar ao politraumatizado. Era isso que eu tinha para falar. Muito bom dia. Muito obrigado, Dr. Roger, pela brilhante palestra. Vamos convidar agora o Dr. Lucas Coimbra para falar sobre gerenciamento de risco no pronto-socorro do Hospital Isoleta Neves. Bom dia a todos. É um prazer, um privilégio estar aqui com uma mesa tão categórica assim. Agradeço pelo convite da IPMED para participar. Eu acho que é uma oportunidade das pessoas conhecerem o trabalho da rede de urgência e emergência, como foi mostrado aqui inicialmente na primeira mesa. Meu nome é Lucas Viana Coimbra, eu sou médico, sou coordenador no pronto-socorro no Isoleta Neves. Minha formação é em clínica médica, também tenho formação em gestão empresarial. A ideia da apresentação da gestão de riscos, gerenciamento de risco, é mostrar um pouco do que é feito no hospital para a gente conseguir ter uma engrenagem funcionando o tempo todo, para conseguir receber os pacientes que chegam através da Polícia Militar, da Polícia Civil e também, principalmente, do SAMU. Né, Roger? Tá. Falando um pouco sobre a estrutura e o perfil do hospital, ele é um hospital de urgência e emergência, é um hospital de trauma e clínico. Inicialmente era uma estrutura para pacientes de trauma, atualmente tem mais paciente clínico de urgência do que o trauma. É um hospital porta aberta e referenciado da rede de urgência e emergência. Contamos com atualmente 346 leitos. O hospital ele é administrado pela Fundep desde 2006. É uma estrutura que é do Estado, antes pertencia à FEMIG. Vou falar da composição do hospital. Ele tem, no pronto-socorro, são 90 leitos. A gente tem uma estrutura de sala de emergência clínica e cirúrgica, e também uma estrutura de pacientes internados, que ficam em observação até os leitos de enfermaria estarem disponíveis para a subida do paciente. Na linha de cuidado intensivo, o CTI dispõe de 30 leitos e também uma unidade de cuidado pós-operatório, que agiliza na liberação de leitos CTI. Na linha de cuidado materno-infantil, tem uma maternidade com 50 leitos, é uma estrutura bem complexa, com unidade canguru, UTI neonatal, alojamento conjunto. É interessante citar alguns dados dessa unidade, que mais de 60% dos pacientes que são atendidos e internados na unidade materno-infantil são da região metropolitana, do vetor norte de Belo Horizonte, não são de Belo Horizonte. Então, tem uma cobertura muito importante naquelas cidades ao redor. Vespasiano, Santa Luzia e Ribeirão das Neves. Na linha de cuidado cirúrgico, o hospital dispõe de 80 leitos, tendo um bloco cirúrgico com 6 salas. Eu cito aqui as principais especialidades cirúrgicas: ortopedia, geral, a vascular, a plástica e a neurocirurgia. E na linha do cuidado clínico, são 96 leitos, sendo a clínica médica e a neurologia as principais. Hoje a gente dispõe de uma unidade de cuidado paliativo,
com 24 leitos, e de idoso frágil. Essa unidade funciona junto. Essa é uma novidade, tem mais ou menos 1 ano e meio que funciona, e foi super importante na rotatividade de leitos do hospital, considerando o perfil dos pacientes de gravidade lá do hospital. Eu cito aqui os programas de residência médica do hospital, são as residências próprias. Vocês podem ver que é uma gama considerável de residências, né? Aqui as residências médicas, e aqui multiprofissional, que é um trabalho bem amplo, né, no hospital. Aqui eu trago alguns dados de atendimentos em 2018. De atendimentos do pronto-socorro e maternidade, foram mais de 63 mil atendimentos, e em cirurgias do bloco cirúrgico do pronto-socorro, são mais de 5.200 cirurgias. Aqui entram cirurgias de urgência e emergência e também cirurgias de um segundo momento. O paciente chegou no trauma, tem um planejamento de intervenção de estabilidade do paciente e uma cirurgia no segundo tempo. Eu trouxe algumas informações sobre gerenciamento de risco, mas eu vou optar por deixar isso bem mais superficial. A primeira apresentação da mesa falou muito sobre isso, sobre o que era o risco, qual o conceito disso, quais são as condições e os desdobramentos desse risco. Eles falaram também muito sobre o gerenciamento de risco, o que é importante a gente entender o que é um processo de identificação, avaliação, administração, que na primeira apresentação eles falaram muito sobre isso, então eu vou passar um pouco mais rápido. As etapas de gerenciamento, é importante ter isso muito claro na hora de desenvolver todo o projeto do que está sendo trabalhado, considerando que precisa ser planejado, ter um levantamento de quais são as possibilidades de risco que têm que ser trabalhadas, sejam elas positivas ou negativas, a quantificação e qualificação disso, e o planejamento de resposta, e também o monitoramento, através de indicadores que vão ser acompanhados para identificar a possibilidade de uma nova intervenção e os resultados atingidos. Os benefícios de aplicar essas técnicas, elas são muito amplas, estão relacionadas à parte da gestão, também da identificação de oportunidades dos resultados, eliminar e reduzir as possíveis perdas, além da questão do cumprimento legal e regulatório, e melhoria de processo, de governança, auditoria e certificações. Então, eu falei tudo isso para chegar, então, na questão de como que nós vamos trabalhar sobre os riscos no gerenciamento. Como o conceito ele é muito amplo, a apresentação eu vou focar no foco assistencial, eu vou direcionar como que a gente trabalha isso dentro do hospital, para ver como que a engrenagem funciona para a gente conseguir receber os casos. Então, a gente tem origem de riscos externos e internos. Esses, eu diria que são aqueles que a gente não consegue prever. Eu vou falar primeiro dos externos, depois dos internos. Então, nos externos, eu tenho possibilidade de riscos previsíveis e não previsíveis. Esse aqui, dos previsíveis, são aqueles com eventos com multidões, em que muitas vezes a gente tem informações prévias. A gente já sabe que vai ter o carnaval. No início do ano já é feita uma reunião com o SAMU, com as outras unidades de urgência e emergência, com a Secretaria de Saúde, onde a gente planeja quais são as principais intervenções e estratégias. Um posto avançado perto da cena, se porventura tiver algum tipo de evento, como que isso vai ser desencadeado. Então, são riscos externos, mas eles são preveníveis e a gente se prepara, assim como na Copa do Mundo aconteceu. Os não preveníveis são os do dia a dia e que podem envolver um acidente com múltiplas vítimas, por exemplo, em aeroportos e estradas. As estratégias para esse tipo de situação, principalmente nos hospitais de grande porte, o pessoal falou mais cedo, que é importante que todo mundo saiba como se portar em situações de algum tipo de evento, né, de algum acidente perto de casa ou próximo de onde a gente trabalha. Na estrutura de um hospital, a gente tem um plano de atendimento a múltiplas vítimas, ele é dividido em 3 níveis. Eu não vou entrar em detalhes sobre isso, porque isso é muito complexo, tem muitas informações. O que é interessante saber que o plano de atendimento de múltiplas vítimas, a gente antigamente chamava plano de catástrofe. O conceito ele não é bom, porque, na verdade, múltiplas vítimas pode não ser uma catástrofe, como foi falado antes, mas que envolva muita gente a ser atendida. É importante saber que os níveis eles são ativados a depender da quantidade de pacientes a serem atendidos, da localização e da capacidade da rede de atender essa distribuição de casos. Então, muitas vezes o evento ele é mais próximo de um hospital
todos os pacientes daquele evento são direcionados para ali e os outros são preservados, sem necessidade de ativação de um plano de catástrofe nos outros. Sobre a origem dos riscos internos, hoje a gente trabalha com 2 pontos muito importantes: a insuficiência de leitos na unidade de internação e a superlotação do pronto-socorro. O fato de ter uma insuficiência de leitos não significa que o pronto-socorro vai estar superlotado. Mas a chance disso acontecer se a gente não tiver insuficiência de leitos é muito grande. Vou falar primeiro, então, da insuficiência de leitos. Quais são as estratégias que são trabalhadas para que isso não aconteça? Otimizar a ocupação dos leitos. E o foco principal nisso é a qualificação do cuidado que é dado aos pacientes. Hoje a gente usa a estratégia da promoção de segurança do paciente, que é uma ação, que são ações preventivas, como a implementação de 6 metas da Organização Mundial. Então, hoje no hospital a gente tem um núcleo de segurança do paciente, que tem a composição de médico, enfermeira, parte administrativa. Ele é como se fosse um núcleo que atua em conexão com várias outras estruturas dentro do hospital, como o SESMIT, o pronto-socorro, as unidades de retaguarda de internação, e principalmente com a educação continuada, que faz esse trabalho, de educação e divulgação das boas práticas. Então, eu vou pegar esse gancho dessas metas e mostrar as ferramentas que a gente usa do trabalho interno para conseguir otimizar a ocupação dos leitos. Então, na identificação do paciente, hoje o Risoleta trabalha com prontuário informatizado e com emissão de relatórios com parâmetros pré-definidos. Qual que é o ganho que o hospital tem em ter uma estrutura assim? Com o prontuário informatizado, desde a entrada do paciente no hospital, no pronto-socorro, a gente já tem identificação eletrônica. Na classificação de risco, isso facilita na próxima etapa, e a gente consegue que o registro do paciente em todas as etapas do atendimento tenha mais segurança, por conta de pulseira de identificação, códigos de barra, em que a gente consegue controlar as etapas do atendimento. A partir do prontuário informatizado, a gente também consegue ter informações mais rápidas da história clínica do paciente, de alguma internação prévia, questão de colonização, porventura ele tenha de uma internação anterior, e sendo assim, e também a possibilidade de reinternação, tendo informações anteriores. Sobre a comunicação entre os profissionais de saúde, as principais estratégias que são usadas para melhorar esse processo de comunicação é a passagem de plantão assistencial e administrativo. No pronto-socorro, isso é uma prática muito comum, mas que a gente tem trabalhado para que seja algo sistematizado e que tenha uma rotina organizada. Semanalmente é feita uma corrida de leito com composição multiprofissional e que tem o objetivo de ter atualização do plano terapêutico do paciente, identificação de pendência e contatos para alta. Essa corrida de leito ela é composta não só por médico, mas por enfermeiro, serviço social, assistente social, psicologia, com o objetivo de que cada especialidade do atendimento em saúde dê a sua contribuição no contexto daquele paciente. Então, nesse caso aqui, o plano terapêutico do paciente muitas vezes vai ter mais uma demanda social do que propriamente médica. Por exemplo, um paciente que é morador de rua. A linha de cuidado horizontal é usada como uma composição de médicos que acompanham o paciente desde a entrada dele no hospital. Então, o objetivo é que ele seja acompanhado pelo mesmo médico durante toda a internação. E isso, inclusive, no pronto-socorro. Trabalha-se também a gestão da alta e alta programada, em que o planejamento da alta do paciente ele é sinalizado por um grupo de gestão de leitos no dia anterior, de forma que no outro dia eu já consiga prever que eu tenha disponibilidade de leito, a menos que tenha algum tipo de imprevisto muito grave, como a intercorrência. Na segurança da prescrição, que é o terceiro item lá da meta, ainda no prontuário informatizado a gente usa a emissão da prescrição eletrônica, que ajuda muito no acompanhamento da dispensação dos medicamentos. Então, tem a rastreabilidade com o uso do código de barra, a fita selada com a composição das medicações daquele paciente e com os horários definidos em que ele é liberado. Então, para evitar da medicação ficar exposta na unidade de internação, eles só são liberados da farmácia satélite ou farmácia central para a unidade de internação do paciente, próximo do horário que ele vai receber a medicação. Quanto ao risco de quedas e úlceras por pressão,
Trabalhamos também com aplicação de scores de risco, sistematização de notificação de eventos adversos no sistema do computador, em que qualquer profissional pode fazer um registro de algum tipo de evento que vai ser avaliado pelo núcleo de segurança. Trabalhamos também com score de prioridade para transferência para enfermarias, conforme o perfil do paciente. Esse é um documento do prontuário, em que o médico assistente ele registra informações desse paciente se ele identifica que é um paciente que precisa ser transferido para a enfermaria com algum tipo de prioridade. Então, nela é sinalizado qual a especialidade, qual o motivo da internação, se tem alguma prioridade absoluta ou relativa. E os dados desse documento eles são carregados por um portal, que fazem um alencamento de prioridade de todos os pacientes que, por exemplo, que estão no pronto-socorro e têm o objetivo de subida. O núcleo interno de regulação acompanha essas informações e vai sinalizando para as unidades qual o paciente que deve subir. Sobre a identificação da gravidade do paciente, é trabalhado o protocolo de Manchester na classificação de risco, para a classificação. Isso é feito quando o paciente chega na porta, no pronto-socorro. Com essa classificação, procura-se fazer um direcionamento do paciente para o melhor cenário de atendimento, e em que a atuação da equipe multiprofissional ela já começa na entrada. Quando o paciente ele é classificado na entrada do pronto-socorro, são identificados alguns fluxogramas que o ideal é que ele não vá para a sala de urgência, apesar de ele ser um paciente, por exemplo, classificação laranja, porque é um caso que consegue ser resolvido na unidade de média complexidade e a gente preserva o box de parada, por exemplo, no caso de um paciente grave que chegar de demanda espontânea ou do SAMU. O planejamento da alta, é interessante citar aqui como que seria isso, esse começo do planejamento na admissão do paciente. Eu vou dar um exemplo bem simples. Imagine um paciente que chega com fratura de fêmur e é um idoso que tem uma família bem estruturada e que é bem cuidado. O planejamento da alta desse paciente vai ser muito diferente de um paciente que chega com fratura de fêmur por um atropelamento e é um morador de rua. O serviço social ele vai ter um trabalho muito mais intenso para a identificação da família, por exemplo. Vou tentar acelerar um pouco o passo, que meu tempo acabou. Falando sobre o DRG, é um grupo de diagnósticos relacionados. Essa ferramenta é usada para avaliar a complexidade e a criticidade, além do nível de segurança assistencial. Essa ferramenta ela informa qual é o tempo previsto para a internação de infecção urinária, por exemplo, e o hospital trabalha tentando atingir aqueles valores, no caso, tempo de internação para esse tipo de enfermidade, buscando conseguir liberar o leito mais rápido, por conta da demanda do pronto-socorro. Sobre a origem de riscos internos, na superlotação do pronto-socorro, as estratégias que eu vou citar aqui primeiro, o tamanho da demanda que aconteceu no pronto-socorro no Risoleta nos últimos anos. Então, aqui eu cito os dados de 2017 a 2019. A procura por atendimento, aquele paciente que vai no pronto-socorro e faz a ficha, isso aumentou 68%. E o atendimento propriamente feito, ele elevou mais de 60%. Então, vocês veem o tamanho da demanda, o quanto cresceu. Quais são as implicações mais graves disso? A incapacidade de atendimento das urgências, que porventura possam chegar, e a potencialização dos riscos que eu falei antes. Porque se tem muita gente, se está desorganizado, a chance de erro é muito maior. Quais são as estratégias de resposta que a gente trabalha? Coordenação de plantão e apoio gerencial, núcleo interno de regulação, a equipe multiprofissional de atenção domiciliar e um plano de contingência interno do hospital. Vou tentar ser o mais rápido possível. Para a coordenação de plantão, eles são responsáveis pelo gerenciamento administrativo, eles servem de referência de contato para a rede de urgência e emergência para regular o recebimento de casos, também a regulação da porta da demanda espontânea, são responsáveis pela movimentação interna de leitos, gestão da equipe assistencial, no caso de remanejamento, e a continuidade desse processo ele é feita através da passagem de plantão, com relatório de registro e divulgação diária para todas as coordenações de especialidade, coordenações de enfermagem para a diretoria do hospital. A forma da gente acompanhar como que está o processo no pronto-socorro. O núcleo interno de regulação, eu já citei, ele é responsável pela gestão de leitos, acompanhamento de pendência para alta hospitalar, direcionamento para movimentação interna baseado no score de prioridade, gestão de referência e contra-transferência para outros municípios, em que é feita a tentativa de transferência dos pacientes para dar continuidade ao tratamento.
A equipe do EMAD é uma estratégia do município, tem vários municípios na região metropolitana, e ele é direcionado para paciente que ainda requer cuidado multiprofissional, como um curativo ou uso de medicação intravenosa. O plano de contingência é uma estratégia interna de gestão. Ela identifica os níveis seguros de ocupação no pronto-socorro, então ele usa-se como referência o número de pacientes no pronto-socorro. A gente definiu 3 níveis, e que eles encadeiam, a partir desses níveis, ações buscando agilizar e aprimorar as ferramentas que já foram faladas. Particularidade no nível 3, em que são tomadas decisões extraordinárias, como cancelamento de cirurgia eletiva, como restrição de recebimento de casos da rede referenciada no caso. É feito um comunicado para a rede, para que o SAMU tenha noção, que o secretário de saúde tenha noção que a gente está num nível de superlotação, e também é feita ocupação de leitos extras no andar. Essa é uma estratégia nova, considerando esse cenário atual da saúde pública, a gente tem buscado. Então, concluindo sobre o gerenciamento de risco, ele é um processo dinâmico e crucial para a boa governança assistencial administrativa, é uma atividade diária e rotineira, considerando o cenário de saúde pública, exige método, ferramenta adequada para mapeamento, monitoramento e controle. E o controle e a correlação desse gerenciamento ele é tão intenso com a liderança forte que merece estar em destaque nas políticas e normas internas de conduta da organização. É isso, gente. Obrigado. Muito obrigado, doutor Lucas. Nós vamos convidar agora o doutor Tarcísio Vessiani, que vai falar sobre gerenciamento do risco no Hospital João 23. Oi. Boa tarde. Inicialmente quero agradecer o convite à comissão organizadora, especialmente o professor Yuri Kalilini, que nos encontra presente. Muito obrigado pela oportunidade. É sempre um prazer. Sim. Atualmente eu sou o atual coordenador da cirurgia geral e do trauma do Hospital João 23 e também responsável pelo ensino lá, através da coordenação da residência de cirurgia do trauma. E eu acredito que o que motivou a comissão organizadora de ter me chamado para falar sobre o plano de atendimento a desastre e catástrofe do Hospital João 23 foi que no ano de 2013 eu ocupava um cargo de direção lá, e foi um ano que a gente teve que se envolver muito com esse plano de atendimento, porque era o ano da Copa das Confederações. A Copa das Confederações ela precedeu a Copa do Mundo, e o Hospital João 23, pelo fato de ser o hospital de maior responsabilidade social em que se tange a trauma, então nós debruçamos muito sobre essa ideia, sobre o plano de atendimento a desastre e catástrofe, e tentamos não elaborar, que já estava elaborado, mas tentamos, através de simulações e de treinamento, implantar, deixar de ser só uma coisa no papel e se transformar de fato. E é o que eu vou mostrar para vocês aqui, como é que funciona esse plano de atendimento a desastre e catástrofe. O princípio é organizar e racionalizar os recursos disponíveis através de um planejamento estratégico, desde que seja fácil e aplicável. Porque se não for uma coisa fácil, pode desistir, ninguém vai ficar só no papel, vai ser um plano de gaveta, ninguém vai fazer. Tem que ser fácil e tem que ser aplicável. E esse aplicável como é que é? É treinamento. E nós, brasileiros, parece que a gente não gosta muito de treinamento, não, né? É uma dificuldade a gente ficar tentando fazer simulações, pensando que sempre acontece com os outros, com a gente, não. E os desastres agora, ainda mais no nosso meio, vêm nos mostrar a importância de treinamento para isso. E o foco, obviamente, eu vou falar somente na fase intra-hospitalar. O que é um desastre? Um desastre, muitas das vezes, é uma situação em que o número de atendimentos excede a sua capacidade habitual. Então, tem alguns funcionários do hospital que eu estou vendo aqui, falam, Tarcísio, então, muitas das vezes a gente vive numa situação de desastre. Muitas das vezes a gente vive numa situação cotidiana do desastre. A catástrofe, aí já é um evento maior, em que envolve, além do maior número de atendimentos aos pacientes, o envolvimento de logística, meio ambiente, comunicação, transporte.
Ela pode ser intencional ou pode ser natural. Nós mineiros estamos vivenciando agora um período triste, né, com o rompimento das barragens, então nós estamos vivenciando exatamente a importância do treinamento. A catástrofe pode ser súbita ou pode ser também insidiosa. Então, uma vez aconteceu, o Roger vai levar, do SAMU vai levar lá para o João 23, a gente tem que organizar a nossa vida interna do hospital para tentar absorver subitamente um grande número de pacientes. Como é que a gente faz isso? Então, é tentar, os objetivos, então, é aumentar a capacidade habitual, estabelecer prioridades, reorganizar os processos de trabalho na mesma área física, que o hospital vai ser o mesmo. Não vai nascer um anexo ao hospital, não. Vai ter a mesma área física lá. Cabe a gente reorganizar internamente, desenvolver planos setorizados, integrar os diversos setores do hospital. Isso aqui pode ser bobagem, mas não é. Eu costumo dizer que existem vários hospitais dentro do mesmo hospital, que muitas das vezes os setores não conversam entre si, e é uma das dificuldades de implantar um plano de atendimento a desastre e catástrofe, é isso aqui, ó, integrar os diversos setores do hospital. Implantar programas de treinamento e reavaliação. Proteger os pacientes que lá estão, que quando tiver um desastre, uma catástrofe, já tem paciente lá, está lotado o hospital. Então, a gente vai ter que continuar tratando desses pacientes. E proteger também a nós mesmos, os profissionais de saúde. Não adianta a gente sempre ficar pensando no outro e não pensar na gente. Isso é importantíssimo e tem que fazer parte de todo e qualquer objetivo de plano de atendimento a desastre e catástrofe. Garantir o transporte seguro dos pacientes, dar continuidade à turma que já lá está hospitalizada, e isso aqui, ó, importantíssimo, um atendimento humanizado às famílias, que o tumulto que causa, eu presencialmente já vivenciei duas catástrofes. A que mais me chamou a atenção foi a do Canecão Mineiro, era em 1999, o Fábio deve lembrar disso, que houve um incêndio, era uma sexta-feira à noite. Posso assegurar a vocês que o atendimento humanizado às famílias era importantíssimo para qualquer plano de atendimento a desastre. De acordo com a complexidade e o número de vítimas, existe a resposta nível 1, nível 2 e nível 3. Rapidamente, o que é o nível 1? É o hospital normal, só que aí aciona a classificação de risco de catástrofe. Nível 2, a turma que ia sair não vai sair mais, vai ficar presa lá no plantão, vai precisar deles, então vai bloquear o turno. E não precisa vir gente de fora, não. E 3, aí sim, aí tem que chamar a galera toda que está em casa, vem para cá para ajudar, porque a gente precisa de vocês. Aí bloqueia o turno de plantão, chama, e aí entra aqui na situação os voluntários, que é um capítulo à parte, dentro do capítulo de plano de atendimento a desastres e catástrofes, que a gente pode conversar sobre voluntariado. Muitas das vezes ajuda, mas muitas das vezes atrapalha. Vamos lá. Então, isso aqui é a mesma coisa. Qual que é a capacidade nossa lá? 350 pacientes por dia. São 35 médicos, 7 enfermeiros e 45 profissionais de enfermagem. Eu estou falando da parte horizontal, tá bom? Não é da parte vertical, não. A parte horizontal, para quem não conhece o João 23, passa ali na rua, ele é encoberto pelas árvores, você olha para cima e sabe que existe uma imensidão de hospital para cima. A parte horizontal é emergência e para cima são 10 andares. Então, a parte horizontal, que é o que nos interessa aqui no motivo da aula, é isso aí, ó, é atender em torno de 350 pacientes com essa turma de pessoas trabalhando lá. O que a literatura nos fala sobre o que o hospital deve estar preparado para um atendimento de catástrofes? Acompanhe aqui, ó. A literatura que nos ensina isso, que um hospital ele deve ter capacidade no seu plano de atendimento absorver 20% do número de leitos. Então, o João 23 tem 400 leitos. Então, a gente, teoricamente, deveria ser capaz, e para isso que a gente elaborou nosso plano de atendimento de catástrofe, para atender 80 pacientes de uma vez só. É gente pra caramba. Vamos lá. Dentre esses pacientes, eles vão ser classificados em graves, moderados e leves. Os graves é a turma que não tem que ser tratamento imediato, insuficiência respiratória, paciente chocado, TCE grave. Moderados é aqueles que podem ter lesões potencialmente fatais e leves sem risco de morte. Ainda bem que a maioria dos pacientes vítimas de acidente, de catástrofe e desastre, a maioria vai ser leve, 50% leve, 30% moderada e 20% grave. Então, vamos dissecar um pouquinho esses números aqui para a gente entender melhor. A literatura ainda fala que 50% dos pacientes em situações de catástrofe vão
irão necessitar de cirurgia, dos pacientes graves. 10% dos pacientes graves irão necessitar, então, de cirurgia de emergência. Então, vamos lá ver a nossa situação lá, como é que é. Olha aqui, ó. Se a gente tem 400 leitos, o nosso plano de atendimento, então, deveria ser para absorver 80 pacientes, 20% de 80 pacientes são 16 pacientes. Então, daquela turma que chegou a 80, 16 vão ser graves. E desses 16, segundo a literatura, só 10% vão precisar de cirurgia de emergência. Então, o número de 80 pacientes, somente 2 pacientes que vão precisar de cirurgia de emergência, segundo a literatura. Mas os outros 78 vão estar lá precisando de tratamento. É para esses pacientes que não vão precisar do bloco cirúrgico imediato, porque isso aqui é um número que a gente consegue absorver com muita facilidade, é que precisa organizar. Então, na verdade, a organização se passa para os pacientes leves e moderados, porque os pacientes graves eles vão ser tratados de emergência. Então, é para isso que a gente precisa triar, nós vamos falar aqui do protocolo de Manchester, como é que faz no caso de catástrofes, identificar os pacientes, pode parecer bobagem, mas não é. Na hora que chega 80 pacientes de uma vez, identificar essa turma não é fácil. Readequar a área física da emergência, através de manobras fáceis, que eu vou mostrar para vocês, e liberar leito. A turma que pode ir embora vai ter uma alta maciça, porque quem pode esperar em casa, porque agora nós vamos ter que dar prioridade a quem de fato está precisando. Então, muitas das vezes, internações sociais, internações, o paciente que já está prestes a receber, obviamente, sem colocar em risco qualquer integridade do paciente, esses pacientes são liberados. Otimizando, então, o bloco cirúrgico UTI, recrutar pessoas conforme o nível, que nem eu falei para vocês, atendimento às famílias e empresas. Então, vamos lá. O Roger, coordenador do SAMU, avisou, zebrou aqui, ó, o Mineirão, lá nesses eventos de Axé, teve um acidente aqui, nós estamos levando para aí um número grande de vítimas. Então, o primeiro a ser ativado é o coordenador do plantão. É o coordenador do plantão do bloco horizontal. Ele recebe a comunicação do SAMU. Nós já acionamos, isso é um número que nós achamos razoável, que se for acima de 30 pacientes, a gente já deflaga o plano de atendimento. Então, acima de 30 pacientes já é deflagrado. E a gente vai fazer os critérios de gravidade que nós vamos ver mais à frente. Todos os setores do hospital, obviamente, vão estar envolvidos, tem que ser uma coisa integrada, que se for uma coisa setorizada não vai para frente. E são todos mesmo. E a turma da coordenação, nessa hora, vai ter que deixar os gabinetes e ir lá para baixo, porque é importante, nessa hora, a figura da liderança para fazer a roda girar. Os planos, então, eles vão ter que ser de uma forma geral, não adianta ficar setorizando, e conforme for o nível de resposta, acionamento de voluntários. O pessoal é deslocado dos andares, que eu falei para vocês, dos 10 andares para a emergência. Enfermeiros e auxiliares de enfermagem de cada andar fica um contingente mínimo no andar e vai todos para a emergência. O laboratório é destinado a colhedores exclusivos para lá. O técnico de raio-x também, mesma coisa. Parece que a pilha aqui está falhando, mas vamos lá. Os funcionários da unidade transfusional também é destinado para a sala de polo traumatizado, que é o ambulatório 1, e é dividido da seguinte forma. O paciente vermelho, ele vai ficar na sala de polo traumatizado. Os pacientes amarelos, eles vão ficar na sala 6, ou na toxicologia, isso é a distribuição física lá do hospital. Sabe, gente, se vocês tiverem interesse, desde antemão eu já convido-os a toda segunda-feira, às 19 horas, é uma reunião científica do hospital que tem há pouco tempo, há 43 anos. Começa às 19 horas e termina às 20. É aberto ao público, vocês estão convidados para quem tiver interesse a discutir sobre cirurgia do trauma. É um congresso permanente, eu costumo dizer assim, segunda-feira. Quem tiver interesse, nós vamos estar lá. Os pacientes vias na sala 3, 4 e 5 e os pacientes de observação na unidade de pequenos ferimentos. É assim que a gente distribui. Ficou ruim esse diapositivo aqui, então como é que é a história, então? O paciente chega no João 23, trazido pelo hospitalar ou pela demanda própria, ele é classificado, então, pelo médico triador. Essa triagem é feita pelo médico, nós vamos ver um pouquinho mais à frente, que não é só pela enfermeira, é pelo médico na catástrofe. O médico triador que vai definir aonde que ele vai ficar. Se ele morreu, vai para o necrotério, ainda bem de estar apagado aqui, que é muito ruim. Se está verde,
vem ambulatório 2, 3 e 4. Se for amarelo, fica na sala 6, observação da toxicologia. E se for vermelho, vai para o poli. É assim que é a distribuição que a gente faz. Como é que é a identificação dos pacientes? Por ficha. Beleza. Por ficha, numeradas de 1 a 80. Não é por identificação por pulseira e também não é por identificação, muito menos por sistema. É por ficha. As pulseiras, se tiverem disponíveis, elas podem ser utilizadas, mas se não tiver, vida que toca. As altas, os pacientes que estão nos andares, então eles vão ter que ser otimizados e para a gente liberar leitos extras, ok? E aqui é importante a possibilidade de utilização de corredores. Lá no hospital, os corredores são dotados de pontos de oxigênio. Então, se necessário for, o paciente fica nos corredores. Não é o ideal, mas é uma opção no momento de catástrofe. Obviamente que as cirurgias programadas vão ser canceladas, tem que ter uma disponibilidade exclusiva para os pacientes, o bloco cirúrgico vai ficar destinado aos pacientes da emergência, e a sala de recuperação, muitas das vezes, ela funciona como uma UTI, até liberar o leito lá do UTI. As informações, como é que são feitas? É criado lá na entrada do hospital, ali na portaria 400, uma exclusiva para atendimento aos familiares, em que vai ter o assistente social e psicólogo. Eu volto a falar para vocês. Se vocês me perguntarem, Tarcísio, o que você acha do mais importante numa fase intra-hospitalar do plano de atendimento a desastre catástrofe? É isso aqui, ó. É isso aqui que tumultua. Os pacientes graves, gente, não me preocupem em nada, porque a literatura mostra que a porcentagem de casos é pequena, ele vai ser tratado. O problema é a turma verde, mas o problema é o pessoal que chega, tanto os familiares quanto a imprensa. Então tem que ter uma coisa fora do hospital, porque se entrar para dentro do hospital, aí vira realmente um samba do crioulo doido, para que possa absorver essas pessoas aqui, ok? Então cada um vai ter um cartão de ação. Esse cartão de ação nós desenvolvemos lá. Aqui, no caso, é um exemplo, o cartão de ação do coordenador de plantão. Porque na hora do rebuliço, ninguém vai lembrar quais são as ações que você vai ter que ter, não. Aí o cartão de ação está aqui, ó. Lê aí, seu cartão de ação. O coordenador de plantão vai ter um, o médico da sala vermelha vai ter outro, o médico da sala amarela vai ter outro, e assim vai. Os técnicos de enfermagem vai ter, cada um vai ter o seu próprio cartão de ação. Então, rapidamente, para finalizar, já me sinalizaram aqui, Roger falou, está chegando a turma aí no João 23, aciona o atendimento, o plano de catástrofe. Como é que é? Comunicou, o coordenador acionou, bloqueou as trocas de plantão se necessário for, convoca voluntário se necessário for. Ok? Comunica todos os setores envolvidos no hospital, dos 10 andares, deslocamento do pessoal para a emergência. Tem que ter, obviamente, essa comunicação ela tem que ser rápida, para a gente preparar para a turma que está chegando, que vai vir de uma vez só. A internação, então, vai otimizar os leitos disponíveis através da transferência interhospitalar. No caso da FEMIG, é relativamente mais fácil, porque a gente tem 2 hospitais, o Júlio Kubitschek e o Alberto Cavalcante, que nos absorve, se necessário for, pelo fato de ser uma rede teórica. Suspensão de todos os procedimentos eletivos. Triagem, aí essa triagem aqui, ó, como é que é? É feito pelo médico. O paciente chegou, o SAMU trouxe, o paciente está andando, sim, ele já vai para verde direto. Se está andando, é lá, ó, vai andando lá. Se não anda, mas aqui tá uma coisa. Se não anda, aí o médico vai ver. Ele respira após a abertura da via aérea? Não. Se ele não anda, ele não respira, a gente encontra daqui a um tempo, lá em cima. Se ele anda, mas não respira, aí sim, aí vai ter que fazer uma avaliação mais pormenorizada aqui, ó. Frequência respiratória acima de 29, ou frequência respiratória menor que 10, vai para o poli. Se o paciente tiver um taquicárdico, um preenchimento capilar acima de 2 segundos, vai para a sala vermelha, ou se não, sala amarela. Então, são os 3 destinos que o paciente vai ter. Aí embaixo, no final, vocês me avisam, né? Aqui, ou ele vai para verde, ou ele vai para o necrotério, ou vai para o amarelo, ou vai para o vermelho, através de uma triagem rápida, que demora em torno de 15 segundos. É rápida essa triagem. Identificou? Ok. Identificou, vai ser tratado, só depois que, obviamente, nós vamos mexer com a parte burocrática, que é cadastramento no OSIG, né? Essa é a última coisa que a gente vai fazer. Concluindo, o plano de atendimento a desastre e catástrofe, gente, os hospitais que são centro de trauma e o Hospital João 23,
é o hospital de maior responsabilidade de fato social que a gente tem, ele é uma responsabilidade de todos. Foi dito isso na palestra passada aqui, que eu achei muito pertinente. Todo mundo tem que ter essa consciência. O comprometimento é pedra fundamental nesse processo. Você saber que o hospital somos nós que fazemos. É a gente que tem que saber que o hospital tem que ter um plano de atendimento, tem que ter o coração aberto para treinamento, para simulações, e muitas das vezes pode parecer bobagem, mas não é. A nossa cultura não é para isso. E com certeza a história está nos mostrando que a gente tem que treinar, treinar, treinar e treinar. Eu encerro por aqui, eu deixo aqui meu agradecimento novamente e espero vocês, quem tiver interesse em cirurgia do trauma, toda segunda-feira às 19 horas a gente está conversando sobre isso lá. Muito obrigado, um abraço. Muito obrigado, doutor Tarcísio. Nós convidamos agora o doutor Frederico Rodrigues, que vai responder aos seus anseios, Tarcísio, falar sobre capacitação médica. Boa tarde a todos. Queria agradecer o convite para falar um pouquinho para vocês aqui. Eu acredito que o Dr. Tarcísio deu uma introdução muito interessante desse tema que a gente vai falar aqui, e a gente pegou um pouco uma questão mais prática desse plano de atendimento a múltiplas vítimas, não levando em consideração só o hospital, que é a referência no trauma. Nós temos o João 23, nós temos outros grandes pronto-socorros em Belo Horizonte, mas numa catástrofe, numa necessidade de atendimento para inúmeros pacientes que ultrapassa a capacidade desses hospitais de oferecer o tratamento a esses pacientes, é importante que nós tenhamos outras opções, outros hospitais, outros locais que possam fornecer esse atendimento. Bem, a minha formação é em clínica médica, eu sou intensivista, participo da SOMIT, e no ano de 2013, com a questão da Copa das Confederações e posteriormente em 2014 a Copa do Mundo, foi uma exigência, né, do comitê organizador da Copa do Mundo que as cidades tivessem um plano de catástrofe bem elaborado, caso acontecesse alguma coisa durante o evento. A SOMIT aqui em Belo Horizonte começou a aprofundar mais nesse tema. A gente entrou em contato com as sociedades internacionais de terapia intensiva e começamos a fazer um processo de treinamento para atendimento desses pacientes. E aí, pegando assim, como fazer isso no hospital que não está relacionado no seu dia a dia ao trauma, ao pronto-socorro, eu trouxe algumas observações do Hospital Vila da Serra, onde eu, o Dr. Hugo, que inicialmente era o convidado para falar aqui nessa palestra, para mostrar como que a gente fez o treinamento dessas pessoas, desses médicos e não só dos médicos, né, mas dos colaboradores do hospital nessa abordagem. Bem, o planejamento é fundamental, né? A gente planeja visando uma ação de visualizar a situação final desejada, ou seja, eu quero dar um ótimo atendimento aos pacientes que chegarem para mim ao meu pronto atendimento, eu tenho que planejar para que isso seja feito. Esse planejamento auxilia o comando da tomada de decisões em um ambiente incerto e no tempo limitado. A gente, lá no hospital, nós definimos que para a gente lá um evento súbito com mais de 4 vítimas graves poderia ser uma catástrofe, né, um acidente com múltiplas vítimas. Como já foi dito aqui, um desastre, né, geralmente para um hospital, estou falando do nível de atendimento de um pronto-socorro, está relacionado a uma chegada de um número de pacientes acima da capacidade de atendimento daquele pronto atendimento. Para que a gente consiga minimizar os impactos disso, a gente tem que ter um planejamento e temos que ter uma organização desse atendimento. A gente vai precisar de fazer medidas extraordinárias e coordenadas, manter a qualidade básica ou a qualidade mínima de atendimento. Como o Dr. Tarcísio falou, o brasileiro não gosta de treinar, né? Não gosta de fazer os simulados. E é interessante uma coisa que a gente vê quando a gente vai fazer esses treinamentos com a equipe de uma maneira geral, é sempre a seguinte frase. Pessoal, vamos fazer aqui um plano de atendimento a múltiplas vítimas. A resposta primeira que vem é sempre o seguinte: não tem jeito. Não tem jeito. Mas por que não tem jeito? Não, porque é muito difícil. E aí começa a trazer várias questões que, quando a gente aperta um pouquinho e vai em frente, a gente observa que tem jeito, sim. Tá? Bem,
Trouxe aqui só alguns exemplos, né? Aquele incêndio na Boate Kiss aqui em 2013, foram 242 mortes, 116 feridos, já ultrapassou a capacidade de atendimento do João 23. Né? Tivemos aqui o viaduto na Pedro I, justamente um pouco antes da Copa do Mundo, né? Foram vários acometidos aqui, um ônibus envolvido nisso. Em Nova Lima, na região lá do Hospital Vila da Serra, tivemos 30 feridos e um morto nesse acidente aqui em 2015. Então, os acidentes, as catástrofes, eles estão acontecendo diariamente. Temos que estar preparados para isso. Bem, o objetivo do plano de contingência, então, é garantir um atendimento sistematizado, rápido, seguro e eficaz às múltiplas vítimas, priorizando, claro, sempre as mais graves. E essa avaliação da gravidade do trauma, por meio do processo de triagem, o Dr. Tarcísio já começou a falar aqui, ele deve servir para adequar os recursos humanos e materiais para o atendimento das vítimas, para diminuir a mortalidade. Muitas vezes essa triagem já começa no atendimento pré-hospitalar, né? Esse paciente já é triado, eu não vou transportar para um hospital um paciente que está morto ou em vias de falecer. Né? Eu vou levar aquele paciente que tem uma chance de ser tratado, de ser recuperado. Agora, essa triagem tem que ser refeita quando o paciente chega no hospital. No deslocamento, muita coisa pode ter acontecido, para melhor ou para pior. Então, nós já falamos aqui um pouco das organizações externas, né, do ambiente pré-hospitalar. Vamos falar um pouquinho mais aqui, lembrando que o João 23, o Risoleto, o Alberto Cavalcante, o Odilon Beres são os hospitais que têm uma maior capacidade, talvez, de absorção desses pacientes em grandes catástrofes, mas nós precisamos também, o Hospital Vila da Serra e outros hospitais da região metropolitana de Belo Horizonte, estarmos prontos para que, quando formos acionados, a gente não ficar passando aperto e não dar o atendimento adequado a esses pacientes. Então, o acionamento do plano, a gente já falou aqui, né, a demanda pré-hospitalar, o SAMU, o Corpo de Bombeiro, entra em contato com o hospital, fala assim, olha, eu preciso dos seus leitos, o João 23 lotou, o Risoleta não dá mais conta, já ultrapassamos a nossa capacidade, a gente precisa de mais leitos para o atendimento desse paciente, uma grande catástrofe que aconteceu. Os procedimentos cirúrgicos eletivos são cancelados, consultas ambulatoriais, exames radiológicos eletivos, todos são imediatamente suspensos e as respectivas áreas são evacuadas. As unidades assistenciais providenciarão as altas mais precoces possíveis, é claro, respeitando os pacientes, respeitando a segurança de todos, mas aquele paciente que está lá e que tem condições de ir para casa, ele vai nesse momento. Quem que faz que desencadeia o processo do plano de contingência dentro do hospital? Geralmente é o médico triagista do pronto atendimento, é o médico do pronto-socorro. Quem está no pronto-socorro, a ele é comunicado, olha, o SAMU ligou, ele está querendo trazer paciente para cá. Certo? E aqui nós temos algumas divisões, né? Quem que vai ser o chefe da equipe lá no nosso hospital especificamente? Vamos colocar, geralmente, aquele médico que tem uma maior experiência no tratamento de pacientes críticos. É o coordenador da UTI, ou um substituto, que pode ser um médico horizontal. Cabe a ele comandar a distribuição das tarefas e esse médico, a princípio, não realizará atendimentos, ele ficará só na coordenação. O médico plantonista do pronto atendimento adulto ficará responsável pela triagem, aquela segunda triagem que vai chegar na porta do hospital. Temos que acionar o líder de segurança, é o chefe de segurança do hospital, porque muita coisa pode acontecer. Como já foi falado aqui do Dr. Tarcísio, familiares, imprensa, curiosos. A segurança do local de trabalho tem que ser mantida, e isso aqui é fundamental. E o divulgador, que são os colaboradores lá que telefonam no atendimento ao cliente, no sistema de telefonia, para acionar todos os médicos, todos os colaboradores que participam desse plano de contingência. Geralmente, utilizamos, o que é recomendado pelas sociedades internacionais é que se utilize o SMS. Por quê? Muitas vezes, na hora de um catástrofe, as linhas telefônicas falham. O número de utilização de mensagens, de telefonemas, ele sobrecarrega as linhas. Então, muitas vezes, nós não conseguimos fazer isso por telefone. E o SMS ele é muito mais rápido, ele consegue ser emitido, ser passado de uma maneira mais fácil e mais eficaz. A classificação aqui a gente já falou um pouquinho, né? O vermelho para aqueles pacientes com lesões graves, com maior risco de morte, principalmente nas primeiras 2 horas. No nosso hospital, coloquei um exemplo, no Hospital Vila da Serra, nós disponibilizamos os boxes de 2 a 5, lá do CTI, do pronto atendimento adulto, para esses pacientes.
O amarelo, aqueles pacientes com lesões graves, mas sem risco de morte nas próximas 24 horas, fica no pronto atendimento adulto nos boxes 6 e 7. E o verde, o que nós fizemos? Como é a maior parte desses pacientes, nós esvaziamos o restaurante que fica ao lado do pronto atendimento e vamos atender os pacientes que estão classificados como verde lá. É importante a gente levar em consideração o seguinte, muitas vezes o SAMU liga para a gente e faz lá uma solicitação de vaga para X pacientes. Nós temos que levar em consideração que se a catástrofe foi perto do hospital, muitos pacientes podem ir por conta própria. E grande parte desses pacientes que vão por conta própria são verdes. Eles estão andando, né? Então, é o maior número de pacientes e nem sempre o número de pacientes avisados ao hospital de que vai ser levado para lá é aquele. Pode ser um número maior e a gente tem que estar mais ou menos preparado para isso. Identificar os colaboradores e os médicos também, em qual setor eles vão trabalhar. Podemos identificar isso com coletes, né, com algum crachá, mas tem que ser identificado quem que vai trabalhar na área verde, quem vai trabalhar na área vermelha, quem vai trabalhar na área amarela. Lá no hospital, por exemplo, a gente colocou lá no vermelho, seria um anestesista ou médico da terapia intensiva, com 2 enfermeiros plenos, um técnico de enfermagem para cada paciente. No amarelo, plantonista da cirurgia geral, mais um enfermeiro pleno, mais um enfermeiro júnior e um técnico de enfermagem para cada 2 pacientes. E no verde, que são pacientes mais tranquilos, você deixa um médico residente, no caso do hospital lá na época tínhamos da cardiologia, hoje nós temos a clínica médica também, 2 enfermeiros júniores, um técnico de enfermagem para cada 4 pacientes. E aí você vai dando o suporte para esses doentes. As equipes a serem acionadas, aí, os plantonistas do hospital que estão de plantão, todo mundo que está lá vai ser acionado para assumir alguma tarefa mediante o acionamento do plano. As equipes de retaguarda são outras especialidades que às vezes não estão presentes no hospital, mas que podem ser acionadas, eles têm que ser avisados e ficarem de pronto atendimento. As equipes de apoio técnico, a gente tem que lembrar da logística, né? Eu estou atendendo um paciente, eu preciso de exames, eu preciso de raio-x, eu preciso de medicamentos, eu preciso, às vezes, da questão das altas, do contato social, tudo isso, alimentação, né, para quem está trabalhando, tudo isso tem que ser organizado, tem que estar previsto no plano de contingenciamento. E as equipes de apoio, os psicólogos, a comunicação, o marketing, aquilo que a gente falou das notícias é fundamental, tanto para os familiares quanto para a imprensa. É claro que nem sempre o mais significa melhor. A gente não vai ficar todo o tempo passando notícia, mesmo porque a evolução dos pacientes, elas são cíclicas. Eu tenho que dar um tempo para eu entender o que está acontecendo, como é que está sendo aquela avaliação. Agora, a ansiedade de não se ter uma notícia para quem está de fora traz muito mais problemas do que a gente poderia imaginar. E é interessante a gente utilizar uma linguagem que seja inteligível, né? Vamos dizer assim. Não adianta eu chegar lá e começar a falar em termos médicos, em termos técnicos, científicos, que aquele familiar que está ali não vai conseguir entender o que está acontecendo. A gente tem que dar a notícia, nós temos que falar e nos fazer entender. Isso é fundamental para que a gente consiga tomar conta da situação e não piorar uma situação que já é muito ruim. Os cartões de identificação, o Tarcísio falou lá, eu tenho que deixar aqui uma identificação para saber o que o cara vai fazer. Nós não atendemos desastres, catástrofes todos os dias. Isso é exceção. Certo? Então, lá nós temos esses cards, né, o chefe da equipe que comanda o plano, quais são as tarefas dele. Nós temos aqui o plantonista do PA adulto, que é o cara que vai fazer a triagem, qual que são as funções dele. Nós temos aqui a equipe da UTI adulto, da UTI cardiovascular, quais são as funções dessa equipe. O coordenador da enfermagem do pronto atendimento, qual que vai ser as funções desse coordenador. E esses cards vão ficar distribuídos nas salas de coordenação de todos os setores ou em qualquer lugar que seja necessário, que eles possam ser acionados e consultados, caso seja necessário. Nós fizemos aqui uma caixa, né? Então, o número de pacientes que são atendidos, lembra que o Tarcísio falou que esses pacientes são identificados por número, não por nome, né? Então, cada prontuário desse tem um número, e quando eu abro esse prontuário, eu vou ter que um crachá, colocando a cor que esse paciente está,
e qual que é o número dele. É através dessa identificação que eu vou distribuir os meus pacientes. E é aquilo realmente isso, o protocolo de Manchester basicamente mostrando isso, né? Os pacientes deambulam, sim, ele vai direto para verde. Se ele não anda, a gente vai começar a fazer uma avaliação. E é interessante a gente parar para pensar aqui o seguinte: pô, doutor, mas o paciente não está respirando, você não vai fazer nada, não? Não. Aqui não. Quando eu estou falando de catástrofes, de múltiplas vítimas, que eu tenho o risco de saturar toda a minha capacidade de atendimento, se eu paro para tentar ressuscitar um paciente que tem mínima chance de ser ressuscitado, eu perco 3 ou 4 que poderiam ter sobrevivido. Infelizmente, é um pensamento duro, mas tem que ser assim. O máximo que eu faço para esse paciente é abrir a via aérea dele, posicionamento da cabeça. Se ele respirou, ok, ele é vermelho. Se ele não respirou, ele vai ser classificado como preto. Tá? Aqui uma outra forma, um pouco mais simples, esse protocolo de Manchester, e lembrar sempre que essa classificação ela pode ser modificada com o evoluir desse doente. É uma avaliação secundária, a gente usa aí o score de trauma revisado, fazendo a avaliação aqui dos pontos que esse paciente faz a partir de frequência respiratória, pressão arterial e escala de Coma de Glasgow, e esses pacientes podem ser, então, reclassificados com o passar das horas que ele foi admitido no hospital e estão sendo acompanhados lá dentro. Aqui só um subplano, né? Quer dizer, cada setor, quer dizer, a UTI vai trabalhar de uma forma, a hemodinâmica vai trabalhar de outra, o andar vai trabalhar de outra. Aqui a gente tem as orientações para ficar em cada setor, para que, se o plano for acionado, as pessoas estarem informadas, consultar esse plano e conseguir colocar o plano em ação. E aí, vamos treinar, né, gente? A gente, primeiro, a SOMIT tem, em parceria com instituições internacionais, o curso, né, de FDM, que é o Fundamental Disaster Management, e aqui a gente faz muito isso, a gente faz um treinamento, primeiro, o tabletop, né, um simulado na mesa, com um desenho, com a estrutura do hospital aqui, e a gente consegue, através de cards e de, às vezes, simulados, peças aí, organizar isso de uma forma teórica. E depois, vamos fazer a parte prática. Né? Vamos aqui pegar os voluntários, os pacientes chegando lá já com instruções de o que vai reclamar, do que vai fazer, e vamos colocar todo mundo nesse simulado. Tá? Então, nós temos pessoas aí maquiadas, nós temos aí os médicos atendendo na sala vermelha, amarela. É um simulado o mais real possível. A gente só vai conseguir identificar as nossas dificuldades e os pontos fracos nesse processo se a gente fizer o simulado. Tá? Só para terminar, pensar sobre e planejar para desastres não é tão doloroso quanto ter que explicar por que não fizemos isso antes. Não sabemos quem escreveu isso. E nós temos aqui, né, o essencial da resposta ao desastre, que é o Fundamentals of Disaster Management, da Sociedade de Medicina Intensiva. É um curso dado pela SOMIT, bastante interessante para quem está interessado em entender mais desse processo de atendimento a múltiplas vítimas. E eu acho que nada mais atual, né, de a gente falar de desastre depois do que vem acontecendo nos últimos 3 anos, especialmente no nosso estado. Muito obrigado. Muito obrigado, doutor Frederico, pela palestra. Quanto tempo a gente tem? Tá. Então, nós temos 10 minutos, né, para discussões na mesa. Vou convidar a enfermeira Liliane, né, para fazer algumas ponderações e depois ao público. Boa tarde a todos. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui com todos. É um crescimento assim fantástico para todos nós que estamos aqui, né? Estar rodeado de tantas informações tão importantes e tão relevantes para a nossa vida como profissionais de saúde. Queria colocar aqui uma pergunta para o Dr. Roger. Como que no SAMU é feita a percepção, qual é a percepção de vocês do SAMU em relação às 2 maiores portas de entrada de urgência que a gente tem aqui, que está aqui hoje, né, que é
Risoleta e o João 23, né, em relação a essa entrada, essa penetração de vocês, né, nesses dois grandes hospitais. Bom, tem que administrar um conflito de interesse, que o Tarcísio foi meu preceptor, né? Não posso falar nada de... Não, a percepção é a melhor possível. A verdade é que, é igual o Tarcísio lembrou, a gente vive num permanente desastre. Nós temos que lembrar que a cada crise econômica que a gente passa, a gente aumenta o número de usuários da rede pública. Então, nem precisa de lembrar o tanto de usuários que nós estamos ganhando na rede pública ano após ano. E isso impacta, né? Nessas horas impacta. Apesar disso, apesar da exiguidade de recurso, do sucateamento que a gente passa de orçamento, as vítimas são recebidas da melhor maneira possível. O que a gente precisa é de manter contato permanente, uma mentalidade de... O Tarcísio também falou disso, Lucas, né, de coordenar, de treinar para minimizar as dificuldades. Dentro do possível, nós temos canais de comunicação e, numa hora de desastre, vocês imaginam, por exemplo, o que foi Brumadinho, por exemplo, porque Brumadinho não nos envolveu tanto que, infelizmente, poucas vidas tinham ali para serem salvas no primeiro momento, né? Mas dispara informação de todo lado, não é? Ultimamente, às vezes alguém fica sabendo até antes de quem está trabalhando na saúde, né? Chega notícia de tudo quanto é canto. Então, essa coordenação na hora de um grande acontecimento desse, ela é muito importante e as portas, elas estão sempre abertas. O que falta, às vezes, é condição mesmo. Excesso de atendimento já... Antes de acontecer, já está tendo excesso de atendimento. Obrigada. Queria também deixar aqui uma instigação aqui não vou dirigir para nenhum membro específico, não, quem tiver à vontade para responder, né, para comentar. É um comentário, né? Se queria saber, é um pouco direcionado, né, para os nossos dois grandes hospitais aqui representados, que nós tivemos a NR22, que ela é de 2004, e ela veio falar sobre os hospitais sentinela, e já trazendo para nós, e depois em 2013, né, com o Plano Nacional de Segurança do Paciente, veio trazer a obrigatoriedade de todos os hospitais terem núcleo de segurança do paciente. E nós tivemos um evento que foi muito falado aqui, a Copa das Confederações. Acho que a Copa das Confederações ela foi um evento muito marcante para nós, de Minas Gerais, para a Polícia Militar também, né? A gente lembra daquele cenário ali, daquelas agências de veículo pegando fogo. Hoje eu estava ali no meio, né, daquilo ali no dia, e resgatando idosos de um prédio, moradores de um prédio vizinho que tinha pegado fogo. E a gente viu ali como a gente precisa se preparar mais para esse tipo de coisa. Eu acho que a Copa das Confederações ela foi um laboratório muito importante para todos nós, né? E tanto que a gente viu a diferença que fez a Copa do Mundo, né? Todos nós estávamos muito mais bem preparados. A Polícia Militar, Serviço de Inteligência, trabalhou, sim, muito bem nesse sentido, fizeram todo o planejamento para que tivesse um desfecho melhor, né? O que eu queria saber aqui é se esses hospitais já participavam desse plano que foi lançado pelo Ministério da Saúde de hospitais sentinelas, porque... Em 2013, vocês já deram um show de atendimento, então já tinha por maior que foi a catástrofe, que foi um volume de atendimento inesperado, e aqui nas apresentações nós pudemos ver que já existia um nível muito interessante de organização para esse tipo de atendimento. Porque o que a gente vê é que a questão da cultura de segurança na saúde ela é sempre atrasada,
né? A cultura de segurança ela começou lá na aviação, né? Nós sabemos disso. Quem dera que ela tivesse começado primeiro na saúde. Nós estaríamos muito à frente, né, do que o que nós estamos. Ninguém entra num avião e vai procurar lá o piloto e perguntar se ele é credenciado, se ele sabe pilotar, né? A gente não entra num ônibus e pede a carteira de motorista para o ônibus. A gente entra confiando que as pessoas que estão ali estão sabendo o que estão fazendo. Não é assim que acontece, né? E o porquê que essa cultura de segurança chegou tão cedo nesses lugares e, às vezes, demorou um pouco para chegar, né, na nossa área, que é a área de saúde. Porque se o avião cair, o piloto morre junto. Então, nós temos que pensar nisso, né? Nós temos que pensar nisso. Na nossa área, né, que é a área de saúde, nem sempre nós vamos morrer com o paciente. Então, talvez isso nos deixe numa situação assim de conforto, mas é um conforto muito perigoso, é uma linha muito tênue, porque nós estamos ali, o nosso objetivo de estar ali é cuidar desse paciente, é salvar, é evitar o dano, né? Evitar as perdas por danos preveníveis. Então, eu queria saber isso em relação a esses hospitais, né? Sobre esse preparo e da cultura de segurança que já foi demonstrada aqui, que já existe, né? E por isso são hospitais diferenciados. Bem, a pergunta é bem interessante, porque essa é uma percepção que foi comentada no hospital, na instituição, durante esse processo de treinamento para a Copa das Confederações, Copa do Mundo, porque muito do que já era produzido e trabalhado lá já tinha esse foco do cuidado e da atenção, da segurança do paciente. Pode-se dizer que os hospitais, esses 2 hospitais, já tinham plano de catástrofe produzido, mas muita pouca gente conhecia os detalhes deles. E esses eventos foram um gatilho para que isso fosse divulgado de uma forma mais ampla e que isso fosse trabalhado mais e dado um foco um pouco diferente. A questão da segurança do paciente, por exemplo, não tinha um núcleo específico lá, tinha um grupo de pessoas da qualidade que trabalhavam com isso, que trabalhava a documentação, as orientações, a educação continuada. Mas esses eventos e essa divulgação da Organização Mundial de Saúde promoveu uma intensificação de esforços para que o hospital promovesse isso e trabalhasse de uma forma mais sistematizada. Deixa eu dar um relato aqui. Eu acho que 2013 foi um ano muito interessante na minha vida pessoal. O pouco cabelo que eu tinha acabou, foi esse ano. Foi em 2013. E eu vou falar por quê. O plano existia de direito, mas não existia de fato. Por quê? O plano existir de fato é as pessoas estarem envolvidas com o plano. E eu aprendi nesse fatídico 2013 que nós brasileiros, nós não somos afeitos a treinamento. Então nós tentamos fazer 2 simulados com envolvimento com o SAMU, um simulado que vinha lá o início seria lá no aeroporto da Pampulha, perto do Mineirão, vindo para cá. E se você me perguntou, Tarcísio, o simulado funcionou? Funcionou. Mas atingiu seu objetivo pleno? Não. Por causa de quê? Por causa das pessoas. Olha como é que pode ser contraditório. A maior riqueza que um hospital tem não é o bloco cirúrgico, não é hemodinâmica, nem nada disso. São as pessoas. São as pessoas a maior riqueza do hospital. Só que as próprias pessoas, muitas das vezes, se colocam no anteparo para não treinamento. O mundo todo treina. Nós, brasileiros, treinamos pouco. É por isso que a gente tem que ser estudado. Então, é uma situação muito curiosa, que esse ano, na Copa das Confederações, na semifinal, foi aqui em Belo Horizonte. E era o auge dos blockbusters. Então, essa cena que a capitã se referiu lá das agências de carros sendo destruídas, foi o dia mais tenso da minha vida. Você sabe o que eu fiz, capitã? Rezei. Fiquei lá na sala, lá no João 23, rezando, porque eu sabia que se tivesse uma catástrofe, no papel ia ter, mas na prática a gente ia suar demais para salvar pessoas que não tem nada a ver com isso, que teria que ser um atendimento, mas graças a Deus não aconteceu nada. Aí, nesse dia, foi em junho, faz agora, mês que vem agora, faz 6 anos, que eu cheguei realmente à conclusão que Deus é brasileiro mesmo.
Pois é, Tarcísio, eu estou no mesmo caminho, senhor. Tá? Daqui a pouco eu chego lá. Mas eu acho que uma das principais questões que a gente vê, que você falou do ser humano, né, da pessoa que está ali no hospital, dificultando a implementação de mudanças. É muito difícil, eu não sei para outros países, mas para o brasileiro, com certeza, é muito difícil sair do status quo dele, de sair da rotina dele, de fazer algo novo. Aquilo que eu falei, não tem jeito. A primeira resposta é sempre essa, não tem jeito. Como é que a gente que a gente ultrapassa isso? Primeiro, mantendo uma equipe muito motivada. E talvez seja a parte mais difícil do trabalho. Né? Como motivar uma equipe que tem vários outros problemas ali, pessoais ou profissionais, e mostrar para ela que aquele trabalho ele é importante. Segundo, o conhecimento. Né? As pessoas, às vezes, trabalham no hospital, acham que sabem tudo sobre o que vai acontecer, e não sabem. Só depois que a gente começa a ter conhecimento daquele atendimento específico, você vai começar a entender o porquê que você precisa fazer determinada ação. E, falando no Brasil, com o financiamento que nós temos de saúde, tudo isso gera custo. Isso tem um custo embutido aí. Então, são várias dificuldades que a gente tem que ultrapassar para que a gente consiga uma melhora na qualidade de atendimento do hospital e na qualidade pessoal, né, profissional de quem está ali trabalhando. Isso tem que ser levado em consideração também, todas essas dificuldades, e a questão do financiamento eu acho que também tem que ser levantada. Deixa eu só acrescentar também uma dificuldade na prática, a grande rotatividade de funcionários. Isso é uma dificuldade danada, né, Fábio? No dia a dia, o turnover de funcionários é muito grande. Então, eu que mexo com ensino, basicamente acadêmico e residente, a gente treina um grupo de residentes. Deixou treinadinho, mas daqui a 2, 3 anos, é outra turma, já vem outro turnover e assim vai. Então, isso, no dia a dia, de fato, é uma dificuldade. E só para passar aqui para o público, né, antes de passar, queria só deixar mais uma contribuição. O que os senhores falaram aqui, que tinha o plano todo bonitinho no papel, o plano de uma certa forma funcionou, né? Mas que dá aquele medo, né? De e se não funcionar, e se nem todo mundo souber, por essa questão do treinamento, né? É como se a gente percebesse acontecendo conosco da saúde o que já aconteceu há muitos anos atrás, com a indústria bélica e com a indústria da aviação, volto a dizer, né? Na Primeira Guerra Mundial, morria-se muito da imprecisão das armas que eram produzidas. Então, você está lá no combate, né, no fronte com o seu inimigo, a sua arma não funcionava. Aí você era abatido. Na Segunda Guerra, já os eventos já eram diferentes. As armas funcionavam, né, o potencial bélico ele era maior, e muitas vezes o militar ou ele morria ou ele era mutilado pela própria arma que falhava na mão dele e causava, às vezes, uma explosão, alguma coisa. Então, tudo é crescimento. São sucessivas aproximações, e isso só nos mostra como nós precisamos nos capacitar, como precisamos de treinamento, como precisamos fazer uma leitura do ambiente ao qual nós estamos inseridos. A gente estava até comentando aqui, né, Lucas, no início, que eu falei, eu cheguei aqui, eu já olhei aonde tinha incêndio, onde que era rota de fuga, e às vezes a gente acaba ficando meio neurado, né? A gente faz isso quando entra no cinema, a gente faz isso quando vai se hospedar em algum hotel, porque a gente já tem esse olho crítico, a gente já é treinado para isso, então a gente já chega mapeando. É a mesma coisa que a gente faz na saúde com os nossos hospitais. A gente precisa mapear os nossos pontos fracos, nossos pontos fortes, e treinar o nosso profissional para isso. Porque a população que está lá fora acredita que nós estamos preparados. E a gente precisa, de fato, estar. Né? Ninguém vai procurar um hospital pensando, será que aquele médico realmente é médico? Será que aquele médico realmente é bom? Então, quando eles nos procuram, eles têm uma confiança. Né? E isso nos coloca uma responsabilidade muito grande e uma necessidade de entender, né, necessidade desse treinamento. Eu gostaria de abrir ao público, né, caso alguém queira fazer uma pergunta. Bom, boa tarde a todos. Meu nome é Carla. Queria parabenizar, né, a mesa, a organização do evento.
Eu queria perguntar um pouquinho para vocês. A gente, né, todos vocês, enquanto gestores, eu sou professora na UFMG, do curso de Gestão de Serviços de Saúde, na graduação no mestrado. É um curso novo que a gente tem trabalhado nele, é o segundo curso no Brasil, e aqui em Belo Horizonte, na UFMG, nós estamos completando 10 anos da graduação. E a gente tem trabalhado muito a questão das ferramentas de gestão para potencializar os nossos serviços, né? De todos os níveis dos processos de trabalho de uma forma geral. Então, eu vi ali, né, um dos slides, o Dr. Lucas traz uma ferramenta de gestão, que é o Kanban. E aí eu queria aproveitar, né, esse momento, se o Dr. Lucas puder falar um pouquinho mais, né, aproveitar esse momento para a gente estar discutindo um pouco mais sobre as ferramentas de gestão. E aí você falar como que é essa experiência suas lá utilizando o Kanban, se algum dos senhores tem, né, utilizado outras ferramentas de gestão aí nos serviços com esse objetivo de potencialização, organização de processos, e se o Risoleta tem a pretensão aí de implementar, ou se vocês têm discutido sobre a metodologia Lean. Obrigada. Sua pergunta é muito, muito bacana. Eu acho que tem muito a ver com muito do que a gente falou. O tempo era bem curto para a gente abordar isso. Eu queria, de certa forma, na apresentação, pincelar um pouco do que a gente trabalha lá, para que as pessoas tenham uma noção do que está envolvido no processo de funcionamento. Em 2017, né, eu participei de um curso com representantes de vários hospitais de Belo Horizonte, era um curso do Ministério. Então, tinha o pessoal do João 23, da FEMIG como um todo, e de alguns outros hospitais, em que era muito discutido essas ferramentas de gestão. Então, o Lean era trabalhado, foi citado como uma ferramenta de gestão em que eles sugeriam que fosse usada. Uma das principais dificuldades que a gente identificou, e eu digo isso lá pelo Risoleta, já discuti isso algumas vezes com o pessoal de João 23, é a questão de estrutura física. Porque construir uma instituição de saúde, um hospital, do zero, pensando na metodologia Lean, é muito tranquilo, porque você consegue já organizar a forma de estruturar. Numa estrutura que já está pronta, em alguns casos é quase impossível. Você vai precisar, pelo menos, readequar ou redirecionar. Não diria impossível, lembrando do que o Frederico falou, né, Frederico? Não é impossível, beleza? Mas torna-se um desafio muito grande. Várias ferramentas de gestão são usadas no Risoleta, e eu compartilho de coisas que eu vi lá na FEMIG. A gente fez visita no Júlio Kubitschek, no João 23, e eles também trabalham com essas ferramentas, com o Kanban, com a programação de alta, que tem todo um processo de discussão de equipe, de direcionamento dessas decisões de alta para o núcleo interno de regulação, que eu não sei se é uma ferramenta específica para gestão, mas ela é um núcleo que centraliza essas ferramentas. Então, assim, eu acho que, vendo a forma como os hospitais hoje de Belo Horizonte têm trabalhado com essa gestão, eles já estão bem avançados nesse formato, sabe? Gestão de leitos. A gente avalia o tempo de permanência do paciente no leito, considerando o DRG, que é um nível de complexidade, e à medida que o paciente vai chegando próximo do prazo de permanência, ele tem um alerta específico que é sinalizado em sistema. E o núcleo interno de regulação busca, junto ao médico gestor daquele caso, ou os outros protagonistas, qual é a pendência. É uma pendência de exame, se é social, se é tempo de antibiótico. Resposta aí, porque eu sou agraciado, digamos assim, de ser coordenador de 2 serviços públicos, do Hospital João 23 e do Hospital Júlio Kubitschek. São hospitais completamente com perfil diferente, em que o NIR é uma ferramenta que está se consolidando mais no Júlia do que no João 23 ainda, mas é uma ferramenta que eu vejo com excelentes olhos. Mas eu quero dar um relato aqui. Para que o NIR funcione bem como ferramenta de gestão, precisa de pessoas competentes. Tanto médico quanto enfermeiro, que conhece da gestão e que conhece da doença, para que possa fazer a roda girar.
Não é esse médico está me dando problema, põe lá no NIR. Não, não vai dar certo, não. Tem que ser gente boa que faça a roda girar, porque é uma ferramenta muito interessante, que tem que envolver especialmente os chefes de clínica. Os chefes de clínica têm que ter conhecimento o que está acontecendo na sua clínica, para, junto com o NIR, faça a roda girar para dar maior rotatividade de leitos. Eu estou muito animado com o NIR, eu acho que é uma ferramenta que vai vir bem. O Kanban, eu já tenho as minhas ressalvas com ele. Eu acho o seguinte, tudo que fica visual tem um lado bom e tem um lado ruim. O lado ruim, muitas das vezes, a gente não consegue, no dia a dia, já ficou lá vermelho, ficou preto, e a gente não consegue resolver o problema, muitas vezes, porque depende de outros. Então, eu vejo o NIR hoje como uma ferramenta mais atual, mais moderna, do que propriamente dito uma ferramenta visual, que nem o Kanban. Nós vamos abrir para mais uma pergunta. Não? Não, infelizmente, então, nosso tempo acabou. Só mais... Boa tarde, gente. Bom, não é bem uma pergunta, né? Mas está difícil ficar calado aqui. Algumas pessoas da mesa já me conhecem. Sou Cíntia Carvalho e hoje estou na gestão assistencial multidisciplinar da rede FEMIG, né? Das 21 unidades da FEMIG, e sou referência técnica na gestão de leitos. Né? Então, falar de gerenciamento de leitos, falar de Kanban, senão eu vou ter que falar um pouquinho. E aí, agradeço ao Dr. Tarcísio ter falado da FEMIG. Realmente, a gente tem feito um trabalho, trabalhamos muito próximo do Risoleta Neves, aí com o Dr. Lucas. A gente desenvolveu o NIR no Júlia Kubitschek. Hoje, eu posso dizer com muito orgulho que é um dos melhores núcleos internos de regulação do Brasil. Então, é muito orgulho a gente falar isso, está dentro de um hospital público, e ele só funciona, né? Quando o doutor Tarcísio diz precisa de pessoas competentes para realizá-lo, mais do que isso, núcleo interno de regulação funciona exatamente como funciona uma torre de comando em um aeroporto. E aí, quando a capitã disse precisamos, né, a segurança vem da aviação, o gerenciamento de leitos ele veio da aviação, e é isso que a gente está tentando seguir. E o Kanban ele é uma ferramenta essencial para o núcleo interno de regulação. Porque quando eu tenho um Kanban, é a visualização de toda a pendência do meu paciente, me dizendo por que meu paciente está hospitalizado. O Kanban me lembra todos os dias que o paciente chegou, a alta é pensada no momento que eu digo que ele vai ser internado, né? E o Kanban está me mostrando todos os dias isso. Se o paciente está aqui, por que ele ainda está internado? Ele está internado porque está aguardando uma segunda opinião, está internado porque está aguardando um exame. Então, ele é uma gestão visual. Tudo isso que a gente fala da necessidade de gestão à vista, é isso que o Kanban faz hoje dentro do núcleo interno de regulação. E eu deixo... na FEMIG, infelizmente, nós ainda temos ele no sistema informatizado. Foi um grande ganho, mas a gente tem que fazer isso. É perigoso, sim, mas nós precisamos ampliá-lo para grandes painéis, grandes televisões, né? A gente já está pleiteando isso, porque eu preciso que toda a equipe multiprofissional, e isso vai fazer a interdisciplinaridade que a gente tanto fala, e que faça que a equipe multiprofissional trate o paciente de uma maneira integralizada. E isso é foco na segurança do paciente, né? E eu deixo o convite aqui para quem quiser conhecer gestão de leitos da rede FEMIG em qualquer hospital da FEMIG, João 23 também. Ainda não chegou na maturidade do Júlia Kubitschek, o Júlia começou antes, mas tem vários hospitais da rede FEMIG, Alberto Cavalcante, com experiências muito exitosas no gerenciamento de leitos. Obrigada. Obrigada, professora. A última pergunta... Não é nem pergunta, é só um esclarecimento mesmo, uma consideração, porque talvez confundiu, porque a metodologia que eu perguntei, eu conheço o NIR que vocês utilizam, mas eu me referi à metodologia Lean, que é o que a gente tem utilizado muito, e tem trazido uma produção positiva para a nossa experiência lá, enquanto universidade, e para o pronto atendimento do Hospital das Clínicas. Então, é só uma questão de esclarecimento mesmo, porque são metodologias distintas. Obrigada. Carla.
Bom, eu agradeço a todos, né? Ao presidente, doutor Fábio Kimura, o senhor quer encerrar aí? Eu gostaria de agradecer, né, à mesa, né, pelas palestras, pelas intervenções da enfermeira Liliane, ao público, né, por ter participado, e muito obrigado a todos.